Graça e paz a todos. Hoje o nosso assunto é: o Filho de Deus era simples. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é um canal que nós vamos falar e compartilhar da palavra de Deus. Eu sou a pastora Amanda, da Lagoinha Taubaté, né? E eu quero que você seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós vamos falar, nós vamos compartilhar, nós vamos estudar tudo relacionado à palavra de Deus. E eu creio que Deus vai mover, o Espírito Santo vai mover na tua vida e cada palavra Deus vai te tocar e vai ser uma bênção. E hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante, que é sobre a simplicidade de Jesus, né? O Filho de Deus era simples. E nós, como homens, né? Nós amamos efeitos especiais, nós amamos hollywoodizar, né? Tem esse nome, né? De fazer de tudo como se fosse Hollywood, deixar as coisas bem grandes, bem enfeitadas, né? Bem impactantes. Isso atrai o homem, né? As coisas que os olhos veem, que são assim grandiosas, cheias de luzes. Nós amamos os efeitos especiais, né? Nós amamos ir no cinema, porque tem aquela tela enorme, aqueles efeitos, e tem o 3D, e tem as cadeiras que se mexem, e tem cinemas que tem até cheiro. E isso nos atrai, isso chama atenção. Tudo que às vezes é simples, mas que está exposto de uma maneira grandiosa. Nós valorizamos muito a experiência, né? Hoje em dia se fala muito disso, de como é a experiência do usuário, a minha experiência, a experiência em cada momento, em cada lugar que eu vou participar. Isso é o assunto, né? A pauta do nosso tempo, né? As nossas experiências. E nós como cristãos, né? Nós sabemos que o sobrenatural nos atrai. Né? Porque Deus se move no sobrenatural, isso nos atrai, isso chama a nossa atenção, né? As revelações, as profecias, os milagres, isso tudo, né? A glória de Deus, o poder de Deus nos atrai, nos constrange, e nós estamos sempre buscando isso. Mas hoje eu quero trazer a simplicidade de Jesus. Né? Tudo isso é muito bom, é muito lindo, né? O pentecostal é maravilhoso, o poder de Deus, o Espírito de Deus se movendo no nosso meio, isso é muito bom, mas nós não devemos nos esquecer da simplicidade de Jesus, e esse é o assunto que nós vamos falar hoje. Só que uma coisa é fato, Deus realmente é um Deus grande, Ele é grande e poderoso, né? E em 1 Crônicas, no capítulo 16, no verso 25 e 26, diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Olha o nosso Deus. Olha o que a palavra está dizendo, que Deus é grande, Ele é poderoso, e todos os outros deuses são ídolos, mas o nosso Deus, o Senhor, Ele fez os céus. O nosso Deus, Ele fez os céus, a terra, o mar, Ele criou tudo que há, Ele criou, nós somos criados por Ele. E isso mostra a grandeza de Deus, né? Se nós olharmos para a natureza, a própria palavra fala que se a gente olha para a natureza, né, nós somos indesculpáveis, porque você pode ver a grandeza do Senhor. Mas esse Deus tão grande, tão poderoso em feitos, em glória, né, em criar todas as coisas, ele se revelou a nós de uma maneira muito simples. Muito simples. Em João, capítulo 1, no verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A palavra estava falando de Jesus. Né? Jesus era o Verbo, Ele era a palavra, e Ele se manifestou, Ele habitou entre nós, se fez como homem, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a glória de Deus através do unigênito de Deus, através de Jesus. Né? Toda a glória de Deus se revela em Jesus, se mostra em Jesus. Só que o Filho de Deus, né, do Deus Todo-Poderoso, Ele nasce em um estábulo. Ele é colocado em uma manjedoura, o Filho de Deus, num lugar muito simples, estábulo, um lugar onde
ficam os animais, uma manjedoura, um lugar onde é colocada a comida dos animais. Porque a palavra diz que não havia lugar para eles nas estalagens, não havia hotéis, a cidade estava cheia. E o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, nasce nesse lugar muito simples. Em Isaías 53:2 diz assim: porque foi subindo como um renovo, perante ele como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não tinha nenhuma aparência, nenhuma formosura que atraísse os nossos olhos, que fizéssemos que o seguíssemos e seguir ele pela aparência. Ele não tinha isso. Hoje em dia a gente vê muito isso, pessoas seguindo outras por causa da aparência, pelo aquilo que a influência que ela exerce, através daquilo que ela mostra para as outras pessoas. Mas Jesus não tinha beleza que nos agradasse. Ele era muito simples. A palavra, ele mesmo falava: quem vê a mim, vê ao Pai. Então Deus Todo-Poderoso e grandioso, né, que criou os céus e a terra e o mar, se revelou em Jesus de uma maneira muito simples, né? E ele se compadecia de nós, ele entende quem nós somos, ele sabe que nós somos pó, que do pó da terra nós viemos e para o pó voltaremos, ele entende as nossas fraquezas, ele quer se revelar nas suas fraquezas, na sua simplicidade, da maneira que Deus te criou. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo, que nós temos que ter o mesmo sentimento que Jesus. E não era um sentimento de grandeza, de eu sou filho de Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Não, eu sou servo. Um sentimento de servo, de não ser igual a Deus, mas se humilhando, assumindo uma simplicidade, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. Então, nessa passagem, Jesus, né, Paulo está falando ao Filipenses, nós somos homens, Jesus foi homem como nós somos, e há uma simplicidade nisso, e nós temos que ter esse sentimento de servo, né? E a palavra também nos mostra que Jesus, ele inicia uma conversa com a mulher samaritana, que estava ali, de uma maneira muito simples, num lugar muito simples, tirando água do poço. E a palavra diz assim, em João 4, verso 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Naquele lugar tão simples, né? Jesus começa a conversar com ela e fala: se você tomar dessa água aí, você vai ter sede, mas eu tenho, né, uma água que você vai tomar e nunca mais você vai ter sede. E Jesus começa a conversar com ela e ali começa um mover sobrenatural, porque Jesus começa a fazer revelações da vida pessoal daquela mulher. Começa a falar sobre o casamento dela e logo ela percebe, ela fala: não, você é profeta, tem algo diferente. Num lugar tão simples, pegando água de um poço para os seus animais, né? Começa ali ver um mover sobrenatural. E ali naquele lugar simples, Jesus começa a mover em revelação, em cura, em transformação, e ele começa a falar da palavra, ele fala: eu sou aquele que haveria de vir, e ela vê que ele é o Messias, e aquela mulher sai dali tão empolgada de ter visto o Messias e vai para o seu povo e fala para eles: eu vi o Messias, aquele que há de ser enviado. Né, ela conhecia as escrituras e ela viu que estava se cumprindo naquele dia, naquele lugar simples. As escrituras estavam acontecendo naquele lugar simples, num povo que não era esperado, né, os samaritanos, num lugar muito simples. Jesus se revela, né, de uma forma grandiosa, né, e o povo se escandalizava com Jesus. Eles olhavam para Jesus e eles não se conformavam com aquela simplicidade, né? Em Marcos 6, no verso 3, diz assim: não é este o carpinteiro,
filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E eles se escandalizavam-se nele. Todo aquele povo, os judeus, né, olhavam para ele e falavam: como pode? A gente conhece a família dele, ele é de família simples. Nós sabemos que ele não é o filho do carpinteiro, ele não é filho da Maria. Nós não conhecemos seus irmãos, as suas irmãs não estão aqui sempre no nosso meio. Como pode ele ser o filho de Deus? Como pode ele ser o Todo-Poderoso? Ele é tão simples, ele se assenta com pecadores, ele anda com pessoas simples, né? Os seus amigos eram simples, a sua rede social era simples, né? O modo como ele agia era tão poderoso. Milagres, prodígios, maravilhas, mas em um lugar simples, com pessoas simples, um povo que precisava de cura, de libertação, né? Ele veio para esse povo simples. E uma das maiores vitórias que se houve na terra, né? A maior das conquistas, o maior dos prêmios, né? A maior obra concluída, já vista, realizada na terra, não foi no maior campeonato mundial do mundo, não aconteceu diante de um maior público reunido, não foi nesse lugar. Uma das maiores obras que já aconteceu não teve o maior prêmio em dinheiro já pago, nada disso. Não foi na internet com muitos seguidores, não foi em uma live com milhares de pessoas assistindo, não foi em um estádio cheio de pessoas, de milhares de pessoas, com luzes, com música, com holofote, com toda a produção de Hollywood, não foi nesse lugar. A maior obra concluída na terra, que trouxe libertação, cura, trouxe palavras de vida eterna, trouxe restauração para a minha vida e para a sua vida, foi no Calvário. Foi no lugar chamado Gólgota, que é uma palavra em hebraico. Foi no lugar muito simples, na crucificação de Cristo. Não havia luzes, não havia efeitos especiais, não estava sendo filmado, não havia pessoas tirando foto, não estava ao vivo na internet, nada disso. Foi num lugar muito simples, não tinha milhares de pessoas assistindo, tinha os soldados romanos, tinha alguns judeus, mas não tinha, né, essa grandeza que nós imaginamos que tinha na forma humana. Muito pelo contrário, naquele momento houve trevas nos céus, houve trevas, mas foi o maior acontecimento já visto na terra. O véu se rasgou de cima a baixo, nos dando total acesso ao trono de Deus, acesso ao Santo dos Santos, ao lugar da presença de Deus, naquele lugar tão simples. E naquele lugar tão simples, a palavra em Filipenses, do verso 9 ao 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No lugar tão simples, Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Não é o nome que está hoje em dia na revista Forbes, não é o nome que está na internet, não é o nome mais conhecido, ele não é o mais popular de toda a humanidade. Mas ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, porque agora ele tem todo o poder, ele está sentado, aquele homem simples, né? O Filho de Deus que se revelou de uma maneira tão simples, se humilhou, se esvaziou da sua glória, se tornando servo como nós, como eu e como você. Ele tem o nome que está acima de todo nome. Quem tem esse nome? Ninguém tem esse nome, ninguém tem um nome tão poderoso, ninguém tem um nome que possa expulsar demônios, ninguém tem um nome que cura enfermos, ninguém tem um nome que a palavra é pregada, ninguém tem um nome que por esse nome os enfermos são curados, né? As enfermidades somem, né? A alegria vem, a tristeza bate em retirada, só o nome de Jesus tem esse poder. E este nome poderoso, esse Deus tão poderoso,
né, que se revelou de uma maneira tão simples, que agora está sentado à direita de Deus Pai, né? Ele quer se revelar a você de uma maneira simples também, no seu quarto, no seu secreto. Ele te chama para o secreto, para o lugar onde vai ser só você e ele. Ali, quando você fechar a tua porta, não vai importar a roupa que você estiver, não vai importar se você está todo produzido ou não, não vai importar se a sua carteira vai ter muito dinheiro, se a sua conta bancária vai ter muito dinheiro ou não, né? Se você está sendo filmado ou não, não tem nada disso. Nesse lugar secreto, ele vai estar com você, porque ali ele vê o seu coração. Ele sonda o teu coração. A palavra diz que ele não vê como o homem vê, né? Nós sempre olhamos a aparência. Nós somos atraídos, né, por Hollywood, pelos efeitos especiais, por aquilo que é aparente, mas Jesus não, isso não, né, ele não é surpreendido com isso. Ele é surpreendido com o coração quebrantado e contrito, né? Um coração humilde na sua presença, um coração simples que se humilha para recebê-lo como Senhor e Salvador. Ele se revela àqueles que dizem: Senhor, eu sou limitado, eu posso ir até aqui, as minhas mãos podem fazer até aqui, eu não posso ir além. Mas eu confio que o Senhor, através de mim, pode ir além, pode ir aonde eu não posso ir. O Senhor pode fazer infinitamente mais através das nossas vidas. Pessoas simples, né? Pessoas improváveis, são essas que ele chama, são essas que ele tira. Ele chamou pescadores, ele chamou cobradores de impostos, ele chamou pessoas simples para pregar a tua palavra, pessoas simples para curar os enfermos, colocar as mãos e curar os enfermos. Ele chamou pessoas simples como eu e você para estar com ele em lugares celestiais, acima de principados e potestades. É esse lugar que ele tem para você e tem para mim. Amém? Espero que esta palavra, aliás, eu não espero, eu creio que essa palavra vai te transformar. Essa palavra vai trazer vida ao teu coração, vai trazer ânimo ao teu coração, porque esse Deus simples, mas todo-poderoso quer se revelar a você. Amém? Em nome de Jesus, que você possa compartilhar essa palavra, né? Porque quando nós compartilhamos a palavra de Deus, nós somos missionários e o Espírito Santo sopra a palavra para alcançar aqueles que nessa hora, né, estão necessitados de uma palavra de cura, de libertação, de vida eterna, que estão com as suas almas aflitas. Né? Quando nós enviamos a palavra de Deus, a alma aflita, ela é consolada. Aqueles que estão chorando, né, eles recebem consolo, as suas lágrimas são enxugadas. Em nome de Jesus, amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.